Bem, essa questão da Universidade Federal de Sergipe eu coloquei porque eu achei muito interessante. Que ela fala de várias coisas que interessam para a gente. Então, o enunciado diz: tem-se uma mistura de 3 sais: nitrato de sódio, NaNO3, cloreto plumboso, PbCl2, e carbonato de cálcio, CaCO3, que foi submetido às operações descritas no esquema a seguir. E aí ele me dá o esquema que a gente vai analisar. Continua o enunciado: partindo-se de massas iguais desses sais, a ordem crescente de solubilidade em água à temperatura ambiente é, e aí vem as alternativas dos sais. Ele quer ordem crescente de solubilidade. Quando a gente volta aqui, antes de chamar nosso apoio, tá? Tudo que eu vou falar aqui tem lá, mas é importante bater nos dois, já que a gente aqui está discutindo. Aqui eu não estou falando para você, tá legal, achei legal. Não, aqui não é monólogo, é um diálogo, é um bate-papo, tá? Onde um ensina para o outro e um complementa o outro. Ele pega os 3 sais, a primeira coisa, tá? A primeira operação é a adição de água quente. Aí repara que ele pegou a solução, tá? Que ele preparou com água quente e filtrou a quente. E mesmo a quente ficou retido no filtro o carbonato de cálcio. Isso está indicando que o carbonato de cálcio é insolúvel em água, mesmo quente. Lembra do coeficiente de solubilidade? Né? O que o coeficiente de solubilidade me mostra? Tá? A quantidade de soluto dissolvido em 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Então, se o sal é insolúvel a quente, é porque ele não se dissolve em água. Ele é praticamente insolúvel em água a qualquer temperatura. Então, a primeira coisa que da mistura que eu fiz uma solução, eu tentei fazer, né? O carbonato de cálcio é o primeiro a ser retido no filtro. Então, já vi que ele é o menos solúvel. Continuando, peguei o filtrado, a solução ainda tem NaNO3 e PbCl2. E resfriei esse filtrado e fiz a filtração à temperatura ambiente. Nesse momento, eu obtive no meu filtro o cloreto plumboso. Isso quer dizer que o cloreto ele é solúvel em água quente, porém, a temperatura ambiente ele precipita, ele não se dissolve na água. Então, ele é insolúvel à temperatura ambiente, porém, ele é mais solúvel que o carbonato de cálcio, que nem a quente ele se solubiliza. E, finalmente, só sobrou o nitrato de sódio, que pelo procedimento, aquecimento prolongado, e só produz o NaNO3, a água foi eliminada através de destilação da solução. E aí eu só obtive o NaNO3, que é o sal que apresenta maior solubilidade. Então eu já tenho a ideia aqui. Só que antes de fechar o meu raciocínio com vocês, eu vou chamar o nosso apoio. Só um minuto. Então tá aqui, ó. Análise. Carbonato de cálcio, tudo que eu falei ali eu coloquei aqui para vocês. Mesmo com a adição de água quente, o sal em questão não se dissolveu, portanto é insolúvel em água. Cloreto plumboso, o sal é retido no filtro ao se resfriar a solução, o que indica que é pouco solúvel ou que apresenta solubilidade a uma determinada temperatura. O nitrato de sódio, observamos que o sal em questão é obtido após o aquecimento prolongado, o que nos leva à ideia de destilação, ou melhor, que ele nos leva à ideia de destilação. Isso indica que o sal é bastante solúvel em água. Então, a ordem que você tem crescente solubilidade, carbonato de cálcio, menor que cloreto plumboso, menor que nitrato de sódio. Resposta letra A, D de dado. Acabou, gente. Pô. Tá aí um problema maneiro. E por quê? A gente falou de filtração, a gente falou de destilação, a gente falou de solubilidade, coeficiente de solubilidade, a quente, a frio, a temperatura ambiente. Olha onde nos leva o nosso raciocínio. A gente viu os sais. A gente deu nome aos sais. Eu falei, por exemplo, cloreto plumboso. Como é que eu sei? Porque como eu tenho 2 cloros e o cloro vale -1, o chumbo aqui vale +2.
Como ele está no grupo 4A, ele pode ser mais 4, igual ao grupo, é o maior ICO, tirando 2 unidades mais 2, que é o oso. Como ele é mais 2, plumboso. Se fosse aqui série 4, PB série 4, seria o cloreto plúmbico. Olha que legal, né? Olha o NO3, nitrato de sódio. Olha o CO3, carbonato de cálcio. Já vimos na questão anterior o que é um ácido fraco. O o sal, ácido, sal básico, sal neutro. Devido ao cátion, que vem da base, e ao ânion, que vem do ácido. Então, tudo isso é importante quando a gente fala de compostos inorgânicos. Valeu, gente boa. Grande abraço e a gente continua na próxima. Valeu!